criação no coração, trazendo paz e redenção. Nos braços do Pai eu vou descansar e em seu amor me transformar. No altar do amor eu quero estar, seguindo sempre a sua voz. Nem um dia sem Bíblia. Seguimos aqui então em nossa leitura bíblica, hoje Êxodo 29 e 30 e Mateus, finalizando ali o capítulo 20, do versículo 20 em diante ali. Vamos lá, gente. A consagração dos sacerdotes. Assim você os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Separe um novilho de dois cordeiros sem defeito, com a melhor farinha de trigo sem fermento. Faça pães e bolos asmos com azeite e pães finos, untados com azeite. Coloque-os numa cesta e ofereça-os dentro dela. Também ofereça o novilho e os dois cordeiros. Depois traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Pegue as vestes e vista Arão com a túnica e o peitoral. Prenda o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda a coroa sagrada ao turbante. Unja-o com óleo, o óleo da unção. Derrame-o sobre a cabeça de Arão. Traga os filhos dele, vista cada um com uma túnica e um gorro na cabeça. Ponha também os cinturões em Arão e seus filhos. O sacerdócio lhes pertence como ordenança perpétua. Assim você dedicará Arão e seus filhos. Traga o novilho para a frente da tenda do encontro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho e você o sacrificará na presença do Senhor. Aqui já é uma figuração do que iria acontecer lá na frente. O nosso cordeiro é Jesus e nós, quando somos levantados para sacerdócio, colocamos as mãos hoje não sobre um cordeiro, mas colocamos as mãos sobre, vamos dizer assim, sobre a promessa, sobre o juramento, que é ser leal aos princípios e mandamentos. Assim era feito no passado. Então hoje nós levantamos as mãos e juramos ser fiéis aos princípios e aos mandamentos, porque Cristo hoje é o nosso cordeiro. Então, fiel à palavra e fiel aos mandamentos, que juntando tudo é o Antigo e Novo Testamento. Porque o Antigo é as profecias, o Novo são as profecias cumpridas em Cristo Jesus. Nada foi anulado, nada. Continuando aqui então, versículo 11. Você o sacrificará na presença do Senhor defronte da tenda do encontro. Com o dedo coloque um pouco do sangue do novilho nas pontas do altar e derrame o resto do sangue na base do altar. Aqui simboliza o derramamento de Cristo na cruz, As 4 pontas da cruz. Depois tire toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que os envolve. Queime-os no altar, quer dizer, é o sacrifício perfeito. Mas queime a carne e o couro e o excremento do novilho fora do acampamento e ofereça-o em oferta pelo pecado. Separe um dos cordeiros sobre cuja cabeça Arão e seus filhos terão que colocar as mãos. Sacrifique-o, pegue o sangue e jogue-o nos lados do altar. Corte o cordeiro em pedaços, lave as vísceras e as pernas e coloque-os ao lado da cabeça e das outras partes. Depois, queime o cordeiro inteiro sobre o altar e o holocausto dedicado ao Senhor. É oferta de aroma agradável, quer dizer, oferta perfeita ao Senhor, chega com oferta com cheiro suave. Dedicada ao Senhor e preparada no fogo. Pegue depois o outro cordeiro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal e você o sacrificará. Pegue do sangue e coloque na ponta da orelha direita de Arão e dos filhos no polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles. Depois derrame o restante do sangue nos lados do altar. Essa aqui está uma demonstração porque ungir a orelha, para que a gente dê ouvido à palavra do céu.
ungindo os pés, polegar, as mãos, para que haja então estrutura e para que haja direção. Então tudo isso aqui depois nós vamos ir lá no livro de Levíticos, tá, pessoal? Mas aqui não poderia ter defeito. Versículo 21. Pegue então um pouco de sangue do altar, um pouco do óleo da unção e faça aspersão com ele sobre Arão e suas vestes. Então, lançar sobre eles, colocar sobre eles, sobre seus filhos e as vestes deles. Assim serão consagrados ele e suas vestes, seus filhos e as vestes dele. E uma consagração de um sacerdócio é coisa séria. Não é como hoje, infelizmente, cada um que acha que já, porque aprendeu meia dúzia de palavras, saiu de uma igreja meio revoltado com alguma coisa. Sacerdócio é coisa séria, tem toda uma preparação antes, durante e depois. Não é cursinho de internet, não é a carteirinha de uma convenção. Sacerdócio é coisa seríssima, irmãos, seríssimas. Tire desse cordeiro a gordura, a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, dos rins e a gordura que envolve a coxa direita. Este é o cordeiro da oferta de ordenação. Da cesta de pães sem fermento que está diante do Senhor, tire um pão, um bolo assado com azeite e um pão fino. Coloque tudo nas mãos de Arão e de seus filhos e apresente-o como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Em seguida, retome-o das mãos dele e queime os pães no altar como holocausto de aroma agradável ao Senhor. É oferta dedicada ao Senhor e preparada no fogo. Tire o peito do cordeiro para a ordenação de Arão e mova-o perante o Senhor como um gesto ritual de apresentação. Essa parte pertencerá a você. Consagre aquelas partes do cordeiro da ordenação que pertencem a Arão e a seus filhos, o peito e a coxa movidos com oferta. Essas partes sempre serão dadas pelos israelitas a Arão e a seus filhos. É a contribuição obrigatória que lhes farão das suas ofertas de comunhão ao Senhor. Então Deus ele exige e existe aquela oferta de comunhão, como nós falamos, que é os nossos dízimos, nossas ofertas de ceia, nossas ofertas de final de mês, que é a nossa consagração e a nossa ação de fé. Isso é bíblico, pessoal, não é invenção. O que passar disso é procedência maligna. Mas, segundo a palavra que você está acompanhando comigo, o dízimo, a oferta com propósito, que é a oferta alçada, e a oferta de consagração é bíblica. E isso é levado ao altar e não é distribuído do meu jeito. É cumprindo o ritual. Aqui fala ritual, mas significa propósito, conforme a lei, a palavra do Senhor ordena. As vestes sagradas de Arão passarão aos seus descendentes. Estou falando isso aqui, desculpa aqui interromper, porque muitos acham que isso é invenção da cabeça de homem. E muitos revoltados, muitos avarentos, muitas pessoas assim que têm o coração fechado, que estão até dentro da igreja ou de várias igrejas, não estou dizendo nossa, tá, gente? Estou dizendo no sentido do evangelho. Falam, por causa dos escândalos de vários ministérios, aí o inimigo entra e a pessoa do lado dela, humano, ela retém, então ela está causando mal para ela e, claro, contribuindo para que o mal seja causado para a obra de Deus. E quem fica feliz com isso é só o inimigo, porque não estamos cumprindo a ordenança do Senhor. Vamos lá, 29. As vestes sagradas de Arão passarão aos seus descendentes, para que as vistam quando forem ungidos e consagrados. O filho que o suceder como sacerdote e vier à tenda do encontro para ministrar no lugar santo, terá que usá-las durante 7 dias. E aqui também a gente tem observação que muitos falam assim, igreja não é de pai para filho. Não. Quando Deus chama a família, ou um da família, ele está chamando todos. Cada um pode exercer funções diferentes, mas o sacerdócio, ele é inteiro. Deus não chama um pastor de uma casa e não chama toda a família para ser pastoral. Muitos podem não aceitar, mas que Deus chamou, chamou. O filho que suceder como sacerdote, aqui nós já lemos, lugar terá que usá-las também. Quer dizer, agir o mesmo comportamento. Verso 31. Pegue o cordeiro da ordenação e cozinhe a sua carne no lugar sagrado. À entrada da tenda do encontro, Arão e seus filhos deverão comer a carne do cordeiro e o pão que está na cesta.
Eles comerão dessas ofertas com as quais se fez propiciação para a sua ordenação e consagração. Somente os sacerdotes poderão comê-las, pois são sagradas. Se sobrar carne do cordeiro da ordenação ou pão até a manhã seguinte, queime as sobras. Não se deve comê-los, visto que são consagrados. Então, hoje aqui para nós é a Santa Ceia, né? Tem que haver separada. Então, come somente os sacerdotes. Hoje, todo aquele que se converteu, né, é rei e sacerdote. O rei é para dominar sobre o mal, o sacerdócio é para estar na presença do Senhor. Até que, né, a pessoa que não é da igreja, por isso que a gente serve a água, que simboliza a palavra. Mas aquilo que é consagrado sacerdotalmente não pode ser oferecido de brincadeira para os outros. E não é um pedacinho de pão, um golinho de suco. Não, ali representa a carne do cordeiro e o sangue do cordeiro, que para nós hoje é Cristo. E é coisa séria. Eles comerão dessa oferta com as quais se fez propiciação para sua ordenação e consagração. Somente os sacerdotes poderão comê-las, pois são consagrados. Verso 34. Se sobrar a carne do cordeiro, a ordenação até o dia de amanhã, queime a sobra, não se deve comê-los, visto que são consagrados. Para a ordenação de Arão e seus filhos, faça durante 7 dias tudo o que lhe mandei. Sacrifique um novilho por dia. Por isso que a gente fala assim, quando sobra o material de ceia, a gente fala assim, pode dispensar. Sobrou pão? Joga fora. Sobrou suco? Aquele suco ali hoje para nós, ele pode ser guardado. Mas não é para ser, sobrou, dá para as crianças. Dá para os meus irmãos aí, tá com calor, bebe um pouquinho de suco. Não, se está consagrado, o suco tem que ser guardado para a próxima, porque nesse caso aqui ele não estraga, porque aqui era sangue, tá, gente? No caso nosso hoje é simbólico. Agora o pão, ele tem que ser jogado fora. Verso 35. Para a ordenação de Arão e seus filhos, faça durante 7 dias tudo o que lhe mandei. Sacrifique um novilho por dia como oferta pelo pecado para a propiciação. Purifique o altar, fazendo propiciação por ele, e unja-o para consagrá-lo. Durante 7 dias faça propiciação para o altar, consagrando-o. Então o altar será santíssimo e tudo que nele tocar será santo. Por isso que altar não se senta, criança brincando, corre. A gente pode até sentar ali, não tem problema, porque já fazemos parte do altar, tá tudo bem. Mas um membro comum, ir lá sentar, usar o altar de banco, isso não existe, irmão, isso não existe. Criança correndo, o altar é coisa séria, não é a gente endeusar, exaltar. Não, é o ato de que ele representa. Tudo aquilo que na casa do Senhor está consagrado tem que ter muito temor. Por isso que a Bíblia fala, servireis ao Senhor vosso Deus com temor e tremor. Não é só uma cadeira, não é só um violão, não. Ali são utensílios consagrados ao Senhor para propiciação, para a execução da obra. Eis o que você terá que sacrificar, verso 38, regularmente sobre o altar. A cada dia 2 cordeiros de 1 ano. Ofereça-o de manhã e o outro ao entardecer. Isso quer dizer aqui, gente, consagração, ela é o dia inteiro. A pessoa consagrada e separada, ela se consagra, ela fica separada, não é só durante o culto. Você é crente durante o dia inteiro. A gente é convertido durante o dia inteiro, todos os dias. Entende agora? Ofereça um de manhã e outro à tarde. Com o primeiro cordeiro, ofereça um jarro de melhor farinha misturada com 1 litro de azeite de olivas batidos e 1 litro de vinho como oferta derramada. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer como oferta de cereal e uma oferta derramada, como de manhã, e a oferta de aroma agradável ao Senhor preparada no fogo. De geração em geração, tá vendo aqui? Não é uma coisa daquele tempo, é de geração em geração. A consagração, a conversão, ela é o dia inteiro. Eu não sou cristão só na igreja, eu não sou cristão só no ambiente cristão. Eu sou crente, cristão, o dia inteiro. A minha vida, desde a hora que eu acordo, eu consagro ao Cordeiro, até o entardecer eu consagro ao Cordeiro de novo. De geração em geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente, quer dizer, todos os dias, à entrada da tenda do encontro, diante do Senhor. Como hoje o Senhor está diante de nós e dentro de nós, é feito em todo tempo
aonde estivermos, vivermos, somos consagrados a Ele. Nesse local eu os encontrarei e falarei com você. Então naquele tempo tinha um local específico. Hoje Deus fala conosco porque o véu foi rasgado. Mas tem que ter consagração, tem que ter lembrança de quem somos e de onde somos. Ali me encontrarei com os israelitas e o lugar será consagrado pela manhã. Glória a Deus. Assim consagrarei a tenda do encontro e o altar. Consagrarei também Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. E habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor Deus. Quer dizer, se cumprir tudo isso aqui, se esforçar para fazer conforme está escrito, Deus habitará em nosso meio. Hoje em nossa casa, nosso coração, nossa vida, onde entrarmos ou sairmos, ali poderemos contar com a presença de Deus. Faça um altar de madeira, de acácia, para queimar incenso. Será quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formarão com ele uma só peça, revista de ouro puro, a parte superior todos os lados e as pontas, e faça uma moldura de ouro ao redor. Faça 2 argolas de ouro em cada lado do altar, abaixo da moldura, que sustentem as varas utilizadas para carregá-lo. E use madeira de acácia para fazer as varas e revistas de ouro. Coloque o altar em frente do véu que se encontra diante da Arca da Aliança, diante da tampa que está sobre ele, onde me encontrarei com você. Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs quando vier cuidar das lâmpadas e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente perante o Senhor pelas suas gerações. E também quando acendê-las ao entardecer, será queimado incenso continuamente perante o Senhor pelas suas gerações. Não ofereçam nesse altar, olha só que interessante isso aqui, não ofereçam nesse altar nenhum outro tipo de incenso, nem holocausto, quer dizer, Deus não, uma fé misturada, né? Uma consagração misturada. Eu sou de Deus, mas eu também sou de outras coisas. Eu sou de Deus, mas eu sou da fezinha da loteria. Eu sou de Deus, mas eu sou do horóscopo, né? Nem ofereça, nem derramem sobre ele ofertas de bebidas. Uma vez por ano, Arão fará propiciação sobre as pontas do altar. Essa propiciação anual será realizada com sangue da oferta para a propiciação do pecado, geração após geração. Esse altar é santíssimo ao Senhor. Altar é coisa séria, gente. Altar é coisa séria. E por que aqui era feito de ano em ano? Porque lá não tinha, vamos dizer assim, igrejas como hoje. Hoje nós fazemos o culto dentro da nossa realidade. Lá eles viviam o culto dentro da realidade deles. Disse então o Senhor a Moisés: quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá que pagar ao Senhor um preço pelo resgate, por sua vida quando for contado. Quer dizer, naquele tempo tinha o recenseamento para saber, como hoje às vezes é o censo, né, de contar as pessoas. Hoje não temos isso nem na nossa vida, né, dentro da igreja, porém existe algo parecido que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. Cada recenseamento contribuirá com 6 gramas com base do peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. Os 6 gramas são uma oferta ao Senhor. Aqui nós estamos falando de um encontro de membros. Quem é membro aqui, o recenseamento era para contar quem era membro daquela vida, né, que Deus tinha determinado. Quem estava vivendo ela ou não. Para nós hoje é o encontro de membros. Existem os membros e existem os visitantes simpatizantes. Os membros são aqueles antigos que já vivem a fé e aquela igreja passa a ser a igreja, a casa deles. Assim como os obreiros, como os membros antigos. Aquele que está chegando é visitante, ele não tem essa obrigação. Mas a obrigação de sustentabilidade da obra é dos membros, de todos que fazem parte da membresia, do censo de congregacionalidade daquele lugar. Então, se eu sou membro, eu tenho uma responsabilidade de sustentar este templo. É isso que aqui está dizendo. Todos os alistados da idade de 20 anos para cima darão ao Senhor essa oferta. Os ricos não contribuirão com mais e nem os pobres darão menos.
oferta diante do Senhor não tem grande nem pequena. O dízimo, oferta, é que cada um faça aquilo que está determinado. Dízimo é 10%, é 10%. Para o rico, e para o maior e para o menor. Para o rico e para o pobre. Aqui é o que Deus está falando. É o que você tira. Não tem dízimo grande nem dízimo pequeno. É 10% do que você vive, que você recebe. A oferta de ceia, oferta de final de mês. Aqui está determinado. 6 gramas, tal. Então, por isso que nós colocamos, às vezes, valores. Para seguir o mesmo padrão. Final de mês, consagrar os dias do mês. Quem ganha muito ou pouco é aquele valor ali. Santa Ceia, 33, 50, 100, conforme o quê? O propósito do coração de cada um. Então, tanto faz. É aquele ato profético. Quem mais aqui? Verso 16. Receba dos israelitas o preço da propiciação e use-o para serviço da tenda do encontro. Será um memorial perante o Senhor em favor dos israelitas para fazerem propiciação por suas vidas. A oferta gera um memorial diante de Deus, irmãos. Não é você não está trazendo para a igreja, você está contribuindo para a igreja, mas você está trazendo para Deus. Olha a diferença. Eu vou levar para a igreja, vou ajudar a igreja. Não, você está contribuindo para a igreja, mas ofertando para Deus. Disse então o Senhor a Moisés: faça uma bacia de bronze com uma base de bronze para se lavarem. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e mande enchê-la de água. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com água da bacia. Toda vez que entrarem na tenda do encontro, terão que lavar-se com água para que não morram. Hoje não temos esse ritual de lavagem, mas a gente tem o ritual que? De purificação, de higiene. Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo, isso aqui está simbolizando para nós, irmãos, fazer as coisas com zelo e não de qualquer jeito, né? Lavarão as mãos e os pés para que não morram. Então, assim, devemos sempre fazer com zelo. Esse é um decreto eterno, perpétuo. Não é assim, tá bom de novo, eu chego correndo para fazer as coisas. Não, tem que fazer com zelo, com cuidado. Para Arão e seus descendentes, geração após geração. Então não é algo que não é para aquele tempo, é para todo o tempo. Em seguida o Senhor disse a Moisés: junte as seguintes especiarias: 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia, com base no peso padrão do santuário, e 1 galão de azeite de oliva. Faça com eles, saber que Deus ele exigia tudo com fartura, com zelo. As coisas de Deus não é quebra-galho, as coisas de Deus são com excelência. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas. Aí você vê hoje pastores querendo comprar o azeite mais barato, querendo comprar óleo composto. Irmãos, para a glória de Deus, nós da Mivoc, a gente nunca fez isso. Pode estar no aperto que for. É azeite extra virgem e do caro. As essências são essências verdadeiras. Não tem quebração de galho, não. Porque se a gente não for excelente com Deus, você não pode esperar a excelência de Deus para você. Este será o óleo sagrado para as unções. Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e todos os seus utensílios. Consagrar carro ao Senhor, moto, consagrar casa. Está aqui, ó. Consagrar todos os utensílios, e não só da igreja, mas tudo aquilo que faz parte do povo de Deus, faz parte da pessoa que está em Cristo, do sacerdote, da pessoa crente. O altar deve consagrar todos os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto, todos os seus utensílios, a bacia com a base. Aqui Deus está dando exemplo. Se precisa consagrar dentro da igreja, imagina na nossa casa, né? Você os consagrará e serão santíssimos, e tudo que eles tocar se tornará santo também. Unja Arão e seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdote. Diga aos israelitas: este será o meu óleo sagrado para a unção, geração após geração. Está vendo aqui? Não o derramem sobre nenhum outro homem, e não façam nenhum outro óleo com a mesma composição. É óleo sagrado, e assim vocês devem considerá-lo. Quem fizer óleo como esse ou usá-lo em alguém que não seja sacerdote será eliminado do meio do seu povo. Tem unção que ela é específica. O azeite, ele é um ato profético, consagração do Espírito Santo. Mas tem unção
que ela é específica para propósito e para pessoas. Disse ainda o Senhor a Moisés: junte as seguintes essências: bálsamo, ônica, gálbano e incenso puro, todos em quantidades iguais. Se faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Levará sal e será puro e santo. Moa parte dele até virar pó e coloque-o diante das tábuas da aliança na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo. Não façam nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal. Considerem-no sagrado, reservado para o Senhor. Quem fizer um incenso semelhante para usufruir sua fragrância será eliminado do meu povo ou do seu povo. Olha que coisa séria, né? Sabe o que é isso aqui, irmãos? Deus requer exclusividade na nossa vida. Deus não está de brincadeira com a gente, não. Então, capítulo 20, verso 20 de Mateus até o 34, para finalizarmos aqui Mateus 20. Então aproximou-se de Jesus a sua mãe dos filhos de Zebedeu. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos e prostrando-se fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. E ela respondeu: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Aqui é a pessoa achando que lá no reino de Deus vai ter parentesco, né, gente? Porque Jesus era primo desse pessoal aqui na terra. Só que ele representava o céu. E no céu não tem parentesco, não. Lá não tem primo, não tem vô, não tem vó, não tem filho de fulano, filho de cicrano. Cada um tem que pagar o seu precinho, fazer a sua parte, porque se não for assim, não funciona. Não tem intercessão de ninguém diante do Senhor. Ele é o nosso intercessor diante do Pai só, e mais ninguém. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que eu estou pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, respondeu eles. Jesus lhe disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Está vendo aqui? Tudo que eu resumi. Falei assim, eu não estou negando e nem permitindo. Está na mão de vocês sentarem à minha direita e à minha esquerda, mediante comportamento e consagração de vocês e conversão. Porque é o meu Pai que vai trazer para dentro e vai trazer para fora. Quando os outros 10 ouviram isto, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governadores das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Quer dizer aqui, escravo era uma linguagem de servidão, né? Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quer dizer, não tem facilidade no reino de Deus. O preço que ninguém pode pagar, ele veio pagar, que é o cálice que ninguém podia beber. Mas cada um teria que pagar o seu preço, com a sua vida, dedicando e renunciando, e vivendo com esforço, dedicação, renúncia, para alcançar o que Deus veio oferecer através de Jesus. A gente está muito acostumado com o jeitinho brasileiro. O ser humano está muito acostumado que na última hora sempre vai dar um jeito. É onde muitos vão cair do cavalo, irmãos, lá no reino do céu. Ao sair de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu lhe faça? Responderam eles: Senhor, queremos que o Senhor abra os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles, tocou os olhos deles e imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Quem recupera a visão segue Jesus, irmãos. Quem recupera a visão não alcança o benefício e segue seu próprio caminho para usufruir daquilo que Deus fez. É aquela pessoa que Deus dá um carro e ela usa o carro agora, não mais para ir para a igreja. Ela vai para tudo quanto é lugar, mas diz que não tem tempo para Deus. É a pessoa que Deus dá um emprego e o emprego agora é o empecilho dela de servir a Deus. Então esse é o detalhe. Deus não tira nada de ninguém, mas infelizmente o que Deus teria mais para entregar,
vai ficar para depois ou nunca vai ser entregue, porque não depende dele, depende de nós sempre estarmos disponíveis para receber. Deus abençoe, gente. Fiquem todos na paz. Até amanhã.